13 de março de 1962. Lyman Lemnitzer, chefe do Estado-Maior Interarmas, apresenta uma proposta ao secretário de Defesa Robert McNamara, denominada Operação Northwoods. O documento propunha a encenação de ataques terroristas na Baía de Guantánamo e nos seus arredores, que justificariam uma intervenção militar em Cuba. Os planos incluíam originar boatos sobre o uso de rádio clandestina por parte de Cuba, trazer cubanos cúmplices para o interior da base para encenar ataques, provocar distúrbios no portão principal, fazer explodir munições no interior da base e originar incêndios, sabotar aviões e navios na base, bombardear a base com morteiros, afundar um navio no exterior da entrada encenando funerais de vítimas simuladas, iniciar uma campanha de terror em Miami, Flórida e Washington, D.C. E, por último, destruir um avião sobre águas territoriais cubanas. Os passageiros, que seriam na realidade agentes federais, passariam por estudantes universitários em férias. Seria pintado e numerado um avião na base aérea de England como uma réplica de um avião civil registado como pertencente à CIA de Miami. O duplicado seria substituído pelo verdadeiro avião que transportaria passageiros, e o avião real seria convertido num simulacro. Os dois aviões encontrar-se-iam no sul da Flórida e o avião com passageiros aterraria na base de England, onde estes seriam evacuados e voltaria ao seu estado original. O falso avião cumpriria o plano de voo traçado e, ao voar sobre águas territoriais cubanas, emitiria mensagens de socorro antes de explodir por controle remoto. O plano foi rejeitado por McNamara e o próprio presidente John F. Kennedy demitiu Lemnitzer de chefe do Estado-Maior Interarmas. 1 de dezembro de 1984. Um Boeing 720 acionado por controle remoto descola da base aérea de Edwards e é despenhado pela NASA para análise de combustível. Antes da sua destruição, o avião fez um total de 16 horas e 22 minutos de voo, incluindo 10 manobras de descolagem, 63 testes de voo e 13 aterragens. Agosto de 1997. A capa da brochura Emergency Response to Terrorism representa o World Trade Center como alvo. 28 de fevereiro de 1998. O avião de reconhecimento não tripulado Global Hawk completa o seu primeiro voo sobre a base aérea Edwards, na Califórnia, a uma altitude de 32 mil pés, a altitude habitual para os jatos comerciais. 1999. A NORAD começa a efetuar testes em que aviões sequestrados embatem no World Trade Center e no Pentágono. Junho de 2000. O Departamento de Justiça publica um manual de terrorismo com a imagem do World Trade Center como alvo. Setembro de 2000. O projeto para um novo século americano, um think tank neoconservador cujos membros incluíam Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush e Paul Wolfowitz, divulga o seu relatório intitulado Reconstruir as Defesas da América. Nele declaram: o processo de transformação, mesmo que traga uma mudança revolucionária, será provavelmente longo, exceto se verificar alguma ocorrência catastrófica e catalisadora, como um novo Pearl Harbor. 24 de outubro de 2000, o Pentágono efetuou o primeiro de 2 exercícios de treino denominados MASCAL, em que se simula o embate de um Boeing 757 contra o edifício. Charles Bullingham, um ex-piloto da F-4 que trabalhava no Pentágono, participa neste treino antes de se reformar e ir trabalhar para a American Airlines, onde, menos de um ano depois, o seu Boeing 757 alegadamente colidiu contra o edifício. Abril de 2001. A NORAD planeia um exercício em que um avião embate contra o Pentágono, mas é rejeitado por ser demasiado irrealista. Junho de 2001. O Departamento de Defesa inicia novas instruções para intervenção militar no caso de um sequestro de avião. Afirma que, para todas as reações não imediatas, o Departamento de Defesa tem de pedir autorização diretamente ao Secretário de Defesa. O Procurador-Geral John Ashcroft passa a voar em jatos particulares até ao fim do seu mandato devido a uma avaliação de ameaças pelo FBI. 4 de julho de 2001. Osama Bin Laden, procurado pelos Estados Unidos desde 1998, recebe cuidados médicos no Hospital Americano do Dubai, onde é visitado por um diretor da CIA. 24 de julho de 2001. Larry A. Silverstein, que já era proprietário da Torre 7 do World Trade Center, assina um contrato de arrendamento por 99 anos e 3.200 milhões de dólares de todo o complexo do World Trade Center, 6 semanas antes do atentado. Incluída no contrato está uma apólice de seguros de 3.500 milhões de dólares que cobre especificamente atos de terrorismo. 6 de setembro de 2001. São transacionadas 3.150 opções de venda das ações da American Airlines. Uma opção de venda é uma aposta em que uma ação vai cair. Nesse dia, o número de opções de venda foi de 4 vezes a média diária. Cães de detecção de droga são retirados do World Trade Center e os guardas de segurança terminam 2 semanas de turnos de 12 horas. 7 de setembro de 2001.
São transacionadas 27.294 opções de venda das ações da Boeing, 5 vezes mais do que a sua média diária. 10 de setembro de 2001, são transacionadas 4.516 opções de venda das ações da American Airlines, quase 11 vezes a sua média diária. A revista Newsweek relata que vários funcionários do topo do Pentágono cancelam os seus planos de voo para a manhã seguinte. O mayor de São Francisco, Willie Brown, recebe uma chamada telefónica aconselhando a não viajar de avião no dia seguinte. A Pacific Radio revela posteriormente que esta chamada veio diretamente da Conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice. E no Paquistão, num hospital militar, todos os urologistas são substituídos por uma equipa especial em deferência ao seu ilustre visitante Osama Bin Laden, que é escoltado até ao interior para ser visto cuidadosamente e tratado. 11 de setembro de 2001. O Gabinete de Reconhecimento Nacional de Chantilly, Virgínia, prepara-se para um exercício no qual um pequeno jato privado se despenha contra o edifício. A NORAD está a levar a cabo uma série de treinos militares. O primeiro, Vigilant Guardian, é descrito como um exercício que originaria uma crise imaginária nos postos avançados de defesa aérea em todo o país. O segundo, Northern Vigilance, consistia em deslocar aviões de combate para o Canadá e o Alasca a fim de repelir uma frota russa imaginária. 3 F-16 da National Guard de Washington, estacionados na base Andrews da Força Aérea, a 15 milhas do Pentágono, são deslocados 180 milhas náuticas para uma missão de treino na Carolina do Norte, o que deixa apenas 14 aviões de combate para proteger todo o país. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. The first question I have is basically to get from you a sense of how you would rate the American media in their coverage of the events of the attack last September. Well, let's see. Shamefully is a word that comes to mind. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. But overall, the American journalism was cowed and intimidated by this massive flag-sucking, this patriotic orgy. You know, if you criticize the president, it's unpatriotic and there's something wrong with you, you may be a terrorist. So in that sense, Hunter S. Thompson, there's not enough room for dissenting voices? Well, there's plenty of room. There's just not enough people are willing to take the risk. Jim, I don't know whether we've confirmed that this was an aircraft, or to be more specific, some people said they thought they saw a missile. There was definitely a blue logo. It was like a circular logo on the front of the plane. It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the side. Mark, if what you say is true, those could be cargo planes. You said you didn't see any windows in the side? I didn't see any windows on the side. It was not a normal flight that I've ever seen at an airport. It was a plane that had a blue logo on the front, and it did not look like it belonged in this area. It's just sort of a herd mentality, a lemming-like mentality. If you don't go with the flow, you're anti-American and therefore a suspect. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. You sort of wonder when something like that happens, well, who stands to benefit? You know, who had the opportunity and the motive? You just kind of look at these basic things. I don't assume that I know the truth about what went on that day. And, yeah, I just look around and looking for, well, who had the motive, who had the opportunity, who had the equipment, who had the will.
9h38, Arlington, Virgínia. Hani Anwar efetuou alegadamente uma curva de 330 graus a 530 milhas por hora, descendo 2.300 metros em 2 minutos e meio para se despenhar com o voo 77 da American Airlines contra o andar térreo do Pentágono. A sua última manobra leva-o diretamente através da Interestadual 395. Arranca postes de eletricidade do solo e ressalta no relevado antes do impacto. Primeiro vejamos quem é Hani Anwar. Anwar chegara ao Freeway Airport em Bowie, Maryland, um mês antes, querendo alugar um pequeno avião. No entanto, quando Anwar efetuou 3 testes de voo na segunda semana de agosto, teve dificuldade em controlar e aterrar um Cessna 172 monomotor. My name is Marcel Bernard, and I'm the chief flight instructor here at Freeway. Hani Anwar. Well, basically what happened with him is he showed up at the airport and wanted to get checked out in the aircraft. See, he was already certified. He didn't come to us for flight training. Yeah, he already had a pilot's license. He had already earned his private instrument commercial at a school in Arizona, and I don't remember the name of the school, but he already had certificates in hand. And we sometimes occasionally have pilots that come to us that don't want flight training but just want to rent our aircraft. Which is the case of Hani Anwar. This was the case of Hani. He wanted to get checked out, as we call it, to rent our aircraft. And our insurance requires that he flies with one of our instructors to be found competent to rent. And that was the process that he was going through. The consensus was that he was very quiet, average or below average piloting skills. English was very poor. So I don't know where to. That's about the best description I can give you for his demeanor at times. Very, uneventful from our perspective. No entanto, todos os controladores de tráfego aéreo de Dallas International Airport que estavam a seguir a trajetória do voo 77 pensaram que era um avião militar. Segundo, os postes de eletricidade. A 22 de novembro de 2004, um avião privado que seguia para Houston, a fim de ir buscar George Bush Sr., derrubou um poste de eletricidade e despenhou-se a pouca distância do Hobby Airport de Houston, onde devia aterrar. A asa foi arrancada pelo impacto, espalhando-se em destroços por mais de 100 metros. E, no entanto, o voo 77 conseguiu arrancar 5 postes de eletricidade do solo, sem danificar quer as asas, quer os próprios postes. Em vez disso, pareciam ter pura e simplesmente saltado do chão. Terceiro, basta olhar para as fotografias daquele dia para nos apercebermos de que, seja o que for que tenha atingido o Pentágono, não ressaltou no relevado. Se o voo 77 tivesse despenhado e deslizado até chocar com o Pentágono, o aspecto seria este. No entanto, era isto que se via, nem o mais leve arranhão na relva. Quarto, por que razão não há absolutamente qualquer vestígio do voo 77? You know, it might have appeared that way, but from my close-up inspection, there's no evidence of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual site of the building that's crashed in, and as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you could pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, a fuselage, nothing like that anywhere around, which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon. A explicação oficial é de que o calor intenso do querosene pulverizou todo o avião. Será? Olhando para estas imagens, não parece haver qualquer vestígio de um Boeing 757. Mas se as chamas fossem suficientemente abrasadoras para incinerarem um avião com aquela envergadura, como é que os investigadores terão podido identificar 184 das 189 pessoas que pereceram no Pentágono? O Laboratório de Identificação por ADN das Forças Armadas, que se encarregou da tarefa, também foi responsável pela identificação dos mortos em Shanksville. Não se esqueçam deste pormenor, mais adiante perceberão porquê. Então, de que é feito um Boeing 757? Contactámos a Boeing para saber, mas disseram-nos que a Boeing se recusa a dar qualquer informação relativamente à construção dos seus aviões, isto devido aos ataques de 11 de setembro.
O que sabemos é que um 757 possui 2 motores Pratt & Whitney, feitos de uma liga de aço e titânio com 3 metros de diâmetro, 4 metros de comprimento e pesando 6 toneladas cada um. O ponto de fusão do titânio é de 1688 graus Celsius. O jet fuel, também conhecido por querosene, é um hidrocarboneto que mantém uma temperatura constante de 1120 graus Celsius ao fim de 40 minutos, mas apenas na presença do combustível. O combustível ter-se-á consumido na altura do impacto. Para isso, é cientificamente impossível que 12 toneladas de aço e titânio tenham ficado pulverizadas por ação do querosene. Do mesmo modo, os 2 motores deveriam ter sido descobertos no Pentágono relativamente intactos. Em vez disso, foi descoberto um único motor turbojet, com cerca de 1 metro de diâmetro no interior do edifício. Depois desta fotografia ter sido publicada pela American Free Press, houve leitores que escreveram a sugerir que a turbina era uma peça da Unidade Auxiliar de Potência, APU, montada na secção da cauda de um 757. Chris Bolin contactou a Honeywell em Phoenix, Arizona, o fabricante das APU dos 757. Um especialista que preferiu manter o anonimato disse-lhe que não é de certeza uma peça da APU. Em seguida, Bolin contactou a Pratt & Whitney e a Rolls-Royce, os 2 fabricantes de motores dos 757. Na Pratt & Whitney, encaminharam Bolin para a Rolls-Royce e John W. Brown, um porta-voz da Rolls-Royce, disse a Bolin que isto não pertence a nenhum motor da Rolls-Royce que eu conheça. Num artigo escrito por Carl Schwartz, presidente e diretor executivo da Patmos Nanotechnologies, LLC e iNet Security Systems, este afirma que a peça é um motor turbojet JT-8D de um A3 Sky Warrior da Força Aérea Norte-Americana. A peça que surge na fotografia do FEMA é a câmara da chumaceira de transmissão. Os motores a jato possuem um eixo central que tem de estar equilibrado e vedado na frente e na retaguarda. Na fotografia vê-se o selo frontal e um rotor sem as pás de arrefecimento. Estas pás são facilmente danificadas numa colisão como a que se deu no Pentágono. A Força Aérea dos Estados Unidos tem apenas alguns A3 ainda em operação e estão armazenados em Van Nuys, Califórnia, na Hughes Aircraft, atualmente mais conhecida por Raytheon. Se esta peça não proveio de um 757, então de onde veio? E onde estão os motores do avião do voo 77? A segunda peça identificável no meio dos destroços era alegadamente um fragmento da fuselagem. Os céticos afirmaram que isto é uma prova de que o voo 77 embateu no Pentágono. Mas esta peça poderia ter vindo de qualquer avião das American Airlines. E por que não está ela chamuscada ou arranhada depois do impacto a 530 milhas por hora e do subsequente incêndio? O terceiro destroço era uma câmara do difusor. Olhemos mais de perto para a câmara do difusor de um 757. Vêm as rebarbas triangulares em torno das aberturas? Pois não existe nada disto no que foi encontrado no Pentágono. Os restantes destroços eram suficientemente leves para terem sido transportados à mão e foram vistos funcionários do Pentágono a transportarem uma grande caixa coberta com uma lona azul, porque é um mistério. Se o avião do voo 77 ficou pulverizado quando se deu o impacto, seria a primeira vez que tal acontecia na história da aviação. Por exemplo, 15 de agosto de 2005, o voo 522 da Helios Airways, um Boeing 737 em direção a Atenas, Grécia, despenhou-se numa montanha a grande velocidade. Morreram os 121 passageiros. Fogo. Secções da cauda. Secções das asas. Motores. Cockpit. Caixas negras. Corpos. Estão a ver onde quero chegar? Quinto. Por que razão os danos no Pentágono são totalmente inconsistentes com o Boeing 757? Estas fotografias foram tiradas antes do teto do anel exterior se desmoronar. O único dano na parede exterior é um buraco com um diâmetro que não ultrapassa os 5,5 metros. Um Boeing 757 mede 51 metros de comprimento e 14,5 metros de altura. Tem uma envergadura de asa de 41 metros e pesa quase 100 toneladas. Deveremos acreditar que ele desapareceu neste buraco sem deixar quaisquer destroços no exterior. Por que razão não existem danos no local onde as asas, ou o estabilizador vertical, ou os motores teriam embatido no edifício? Recordam-se das dimensões dos motores? Se 6 toneladas de aço e titânio chocassem contra o Pentágono a 530 milhas por hora, ficariam sepultados no interior do edifício, deixando duas marcas muito distintas.
Porém, o único estrago no exterior do Pentágono é este único buraco, sem quaisquer vestígios do local onde os motores teriam embatido. Por que razão ficaram as janelas perto do buraco completamente intactas? E por que é que os cabos, que estavam mesmo de frente do buraco, ficaram totalmente ilesos? Quanto ao interior do Pentágono, existe outro buraco com um diâmetro de cerca de 5,30 metros no lado oposto do anel C, a 3 anéis de distância do ponto de impacto. Para ele ter sido causado pelo voo 77, o Boeing teria tido de atravessar 3 metros de betão reforçado com aço. O nariz de um avião comercial é composto por carbono ultraleve. Isto é o que normalmente acontece ao nariz de um avião comercial quando se despenha. Se o nariz causou esta abertura, onde estão os restantes destroços do avião? Então, o que poderia abrir um buraco de 5,30 metros no anel exterior do Pentágono, perfurar 3 metros de betão reforçado e causar outro buraco de 5,30 metros? Um míssil de cruzeiro. Este é o aspecto da casa de Slobodan Milosevic, em Belgrado, depois de ter sido atingida por um míssil de cruzeiro Tomahawk. Notam alguma semelhança? Em 6º lugar, as testemunhas oculares. Algumas delas viram um enorme avião comercial de 100 toneladas. And I looked off, looked out my window, I saw this plane, a jet, American Airlines jet coming. Outras viram um pequeno avião de 8 a 20 passageiros. So it looked to be maybe a 20-passenger corporate jet, no markings on the side, coming in at a shallow. E outras viram um helicóptero militar norte-americano. He said that he saw a helicopter circle the building. He said that it appeared to be a U.S. military helicopter and that it disappeared behind the building where the helicopter landing zone is. And that he then saw a fireball go into the sky. Então quem está a dizer a verdade? Consideremos o seguinte. April Gallup estava a trabalhar na ala oeste do Pentágono quando se verificou o embate. No livro Inside Job, de Jim Marr, April afirma o seguinte. Quando estava no hospital, homens de fato completo visitaram-na mais de uma vez. Nunca se identificaram nem o departamento para que trabalhavam. Não lhe disseram o que ela devia dizer, apenas apresentaram sugestões. Por exemplo, para aceitar o dinheiro da indenização e calar-se. Também insistiu em que fora um avião que chocara contra o edifício. Repetiram isto vezes sem conta. Mas eu estava lá e nunca vi nenhum avião, nem destroço de um avião. Penso que a história era uma lavagem ao cérebro. Então, se não foi um Boeing a embater contra o Pentágono, o que foi? As testemunhas no interior e no exterior do edifício foram atiradas ao chão por aquilo que descreveram como uma onda de choque. Até o Hotel Sheraton, a 2,5 km de distância, foi abalado pela explosão. Pessoal militar do Pentágono mencionou especificamente ter cheirado cordite. A cordite e o querosene têm cheiros muito diferentes. A cordite é um composto usado em munições feito de nitroguanidina, nitrocelulose e nitroglicerina. Queima lentamente, gera pouco fumo e não chamas, mas produz uma forte onda de detonação. E as testemunhas oculares referiram um clarão vivo e prateado. A combustão do querosene, como a dos aviões que embateram nas Torres Gêmeas, é quando muito de um amarelo brilhante. Observem bem. Uma bola de fogo maciça que arde sem chama. Não há clarões prateados nem onda de choque. E no Pentágono, um pequeno clarão de um prateado brilhante que abala os edifícios adjacentes. Fosse o que fosse, poderia estar relacionado com os 2 aviões que estavam no ar após o embate. O primeiro foi consensualmente identificado como um C-130. O segundo avião era branco, sem identificação e voava sobre Washington, D.C. Aaron, I'm standing in Lafayette Park directly across from the White House, perhaps about 200 yards from the White House residence itself. About 10 minutes ago, there was a white jet circling overhead
Now, you generally don't see planes in the area over the White House. That is restricted airspace. No reason to believe that this jet was there for any nefarious purposes, but the Secret Service was very concerned, pointing up at the jet in the sky. It is out of sight now, best we can tell. Às 9h25, Jane Garvey, diretora da Administração Federal de Aviação, iniciava uma ordem de comando à escala nacional que impedia descolagens de aviões e exigia que todos os aviões no ar aterrassem. A ordem aplicava-se a praticamente todo o tipo de aviões, civis, militares ou das forças policiais. Alguns aviões militares foram autorizados a voar durante esse período, mas a FAA não se pronuncia sobre o assunto. Por que razão esses 2 aviões foram autorizados a voar quando todos os outros tinham de aterrar? E por último, por que é que as pessoas insistiam numa segunda explosão no Pentágono? Well, I can't tell you about that, but I was just here in front of the Capitol, which, by the way, has been evacuated, and back toward the Supreme Court area, we just heard a low, muffled thud. It sounded like a small explosion. There have been unconfirmed reports of second explosions here at the Pentagon. We have not confirmed that, but again, the counterintelligence sources... De onde veio esta bola de fogo? Em 7º lugar, as câmaras vídeo de uma estação de serviço do Hotel Sheraton e do Departamento de Transportes da Virgínia captaram toda a ocorrência. No entanto, o FBI chegou lá ao fim de poucos minutos para confiscar as gravações, tendo aconselhado os empregados a não discutirem o que tinham visto. Se o governo desejasse provar de uma vez por todas que o voo 77 embateu contra o Pentágono, tudo o que tinha a fazer era divulgar o conteúdo de uma dessas fitas. Em lugar disso, divulgaram 5 imagens de uma câmara do outro lado do heliporto, embora em nenhuma delas apareçam 757. Finalmente, porque é que fotografias de satélite tiradas 4 dias antes do 11 de setembro revelam uma marca branca no relevado da frente, assinalando quase exatamente a trajetória do que quer que embateu no Pentágono 4 dias depois? E será mera coincidência o Pentágono ter sido atingido na única secção que foi renovada para resistir precisamente a este tipo de ataque? E o facto de Donald Rumsfeld estar a salvo no seu gabinete no lado oposto do edifício? Se o governo não tem nada a ocultar, por que terão eles tanto receio de responder a algumas perguntas ou tornar públicas as gravações vídeo? – 9h59, Nova York. A torre sul do World Trade Center desmorona-se em aproximadamente 10 segundos. 29 minutos depois ocorre o desmoronamento da torre norte em aproximadamente 10 segundos. Na tarde desse dia, às 5h20, o edifício 7 do World Trade Center, com 47 andares a 100 metros da torre norte, desmorona subitamente. Os ocupantes do edifício incluíam a CIA, o Departamento de Defesa, o IRS, os serviços secretos e o abrigo de emergência de Rudy Giuliani. E o SCC usava-o para armazenar entre 3.000 e 4.000 ficheiros de numerosas investigações relativas à Wall Street. Embora todos os edifícios à volta deste permanecessem intactos, ele caiu na vertical num monte de destroços em 6 segundos. A explicação oficial? Os destroços que caíam das torres gêmeas originaram um fogo no seu interior que incendiou vários depósitos de combustível dentro do edifício. A ser verdade, este seria o 3º edifício da história a desmoronar-se devido a um incêndio. Os primeiros 2 eram as torres gêmeas. A 28 de julho de 1945, um bombardeiro B-25 desorientado por causa do nevoeiro foi embater no 79º andar do Empire State Building, causando 14 vítimas mortais e $1 milhão de prejuízo. Mas o edifício ainda hoje permanece intacto. A 14 de fevereiro de 1975, deflagrou um incêndio entre o 9º e o 14º andares da Torre Norte. Segundo o New York Times, o incêndio levou a uma vistoria minuciosa das torres e foi tomada a decisão de instalar extintores de incêndios. A 4 de maio de 1988, um incêndio num arranha-céus de 62 andares em Los Angeles demorou 3 horas a ser extinto e propagou-se por 4 andares. E o edifício não se desmoronou.
A 23 de fevereiro de 1991, um edifício de 38 andares de Filadélfia, construído em 1973, ardeu durante mais de 19 horas, tendo o fogo atingido 8 andares. Não se desmoronou. A 17 de outubro de 2004, um arranha-céus de 56 andares na Venezuela, construído em 1976, ardeu durante mais de 17 horas e o fogo espalhou-se por mais de 26 andares, chegando até ao telhado. E sabem que mais? Não se desmoronou. A 12 de fevereiro de 2005, o Windsor Building em Madrid, uma torre de 32 andares, cuja estrutura era de betão reforçado com fibras de aço, ardeu durante quase 24 horas, tendo os últimos 10 andares ficado completamente destruídos. Embora esses 10 andares superiores tenham caído, o edifício em si não se desmoronou. E, no entanto, no dia 11 de setembro de 2001, 2 arranha-céus de 110 andares, acabados de construir em 1973, arderam durante respectivamente 56 e 103 minutos, em 4 andares, antes de se desmoronarem totalmente. Poderia argumentar-se que isto se deveu à construção do World Trade Center. Vejamos o que estava dentro desses edifícios. As torres gêmeas eram compostas por 200 mil toneladas de aço, 425 mil metros cúbicos de betão, 113 elevadores, 43.600 janelas, 60 mil toneladas de equipamento de refrigeração e uma antena de televisão de 120 metros. O núcleo de cada torre tinha 29 metros por 44 e era constituído por 47 pilares, com uma secção de 96,5 cm por 40,6. A Torre Norte, terminada em 1970, tinha uma altura de 456 metros e a Torre Sul, terminada em 1973, tinha uma altura de 454 metros. Isto tornava os edifícios mais altos do mundo até a construção da Sears Tower em 1974. O governo quer fazer-nos acreditar que estas estruturas maciças foram destruídas por 45 mil litros de combustível. No entanto, testemunhas oculares, registros vídeo e um pouco de bom senso depressa refutam esta afirmação. O segundo avião choca contra a Torre Sul entre o 78º e o 82º andares às 9h03 da manhã. Ao atingir de raspão o canto sudeste, a maior parte do combustível explodiu no exterior numa bola de fogo imensa. Porém, esta torre desmorona-se primeiro, apesar da Torre Norte ter sido alvo de um embate mais profundo e de estar já a arder há mais de 18 minutos. A lei de Galileu da queda dos corpos calcula o tempo que um objeto leva a percorrer uma determinada distância em queda livre. A distância d é igual a 16,08 vezes o tempo em segundos ao quadrado. A Torre Sul tinha 1362 pés. 1362 é igual aos 16,08 vezes 84,70, que é o quadrado de 9,2 segundos. As torres gêmeas desmoronaram-se praticamente em queda livre. 20 mil toneladas de aço despedaçaram-se em fragmentos de uns meros metros de comprimento. 425 mil metros cúbicos de betão ficaram pulverizados. Milhares de pessoas perdem instantaneamente a vida. Então, o que causou a derrocada do World Trade Center? Perguntemos aos peritos. Van Romero, vice-presidente do Instituto de Pesquisa de Minas e Tecnologia do Novo México. Com base nas gravações de vídeo, a minha opinião é que depois dos aviões embaterem no World Trade Center, havia engenhos explosivos no seu interior que causaram a derrocada das torres. As derrocadas foram demasiado metódicas para poderem ser o resultado aleatório da colisão de 2 aviões contra as estruturas. 10 dias depois, Romero disse: foi certamente o fogo que causou o desmoronamento. Por que mudou de opinião tão repentinamente? Hyman Brown, professor de Engenharia Civil e diretor da construção do World Trade Center. Foi concebido para resistir a quase tudo, incluindo furacões, ventos fortes, bombas e o embate de um avião. Embora os edifícios tivessem sido concebidos para resistir longamente a tempestades e até ao impacto de um Boeing 707, o combustível a arder a 1093 graus Celsius enfraqueceu o aço. Kevin Rye, Underwriters Laboratories, a empresa que certificou o aço usado no World Trade Center, numa carta a Frank Gale, do Instituto Nacional de Normas e Tecnologia, NIST. Sabemos que os componentes de aço foram certificados segundo o ASTM EE119. As curvas de temperatura para este padrão exigem que as amostras sejam expostas a temperaturas de cerca de 1093 graus Celsius durante várias horas. E todos nós verificamos que o aço utilizado obedecia estas especificações.
Além disso, penso que todos concordamos que um aço, mesmo que não seja à prova de fogo, só fundirá quando as temperaturas atingem cerca de 1650 graus Celsius. Não faz qualquer sentido a afirmação do Dr. Brown de que o aço usado nos edifícios funde a 1093 graus. Esta história não faz sentido. Se o aço destes edifícios estiver amolecido ou fundido, estou certo de que todos concordam em que não foi certamente devido aos fogos causados pelo combustível e muito menos aos incêndios deflagrados nessas torres. Os depoimentos de Ryan estão em direta contradição com os dos chamados peritos, que afirmam que uma temperatura de 1093 graus Celsius no interior do World Trade Center causou o desmoronamento das torres. Dias depois de ter escrito esta carta, Kevin Ryan foi demitido do seu cargo. Portanto, nem mesmo os peritos estão de acordo. Então, o que é que poderá ter causado o desmoronamento das torres gêmeas e do edifício 7? 10 o'clock Eastern Time this morning, just collapsing on itself. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. We have no idea what caused this. Almost looks like one of those planned implosions. As if a demolition team set off. When you see the old demolitions of these old buildings, it folded down on itself and it is not there anymore. If you wish to bring anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under infrastructure of a building and bring it down. We heard another explosion, and I'm assuming that's the one that came from the lower level, since there were two. And I said, right, because it was like 18 minutes apart. Well, this is the first explosion, and there was a second explosion in the same building. There were two explosions. Okay. Federal agencies that were down there do believe that there was some sort of explosive device somewhere else besides the planes hitting. NBC's Pat Dawson is close to the scene of that attack. Pat? Just moments ago, I spoke to the Chief of Safety for the New York City Fire Department. Chief Albert Turry, he received word of the possibility of a secondary device, that is another bomb going off. He tried to get his men out as quickly as he could, but he said that there was another explosion which took place. And then an hour after the first hit here, with the first crash that took place, he said, there was another explosion that took place in one of the towers here. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. The second device he speculates, was probably planted in the building. First one and then the other. Some say after secondary explosions. When a big explosion happened, all of a sudden the elevator blew up, smoke. I dragged the guy out, his skin was hanging off, and I dragged him out, and I helped him out to the ambulance. Walking down the stairs, we made it to the 8th floor. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Just got out of the tunnel and it blew. The subway tunnel? Yeah. Tell us what's happening out there. Oh my We just gosh. witnessed some kind of secondary follow-up explosion on the World Trade Center number 2, the one. Secondary. We understand now there has been a secondary explosion on Tower 2. There was another major explosion. The building itself, literally the top of it came down, sending smoke and debris everywhere. Collapsed. 5 blocks from the World Trade Center, and we were standing here when there was some sort of collapse or explosion. Do you know if it was an explosion or if it was a building collapse? To me, it sounded like an explosion. When I tried to save people, in the moment we heard a big explosion coming down. Everything just went black. Everything came down, glass started popping. People got hurt, stuff went on top of them. And it was a big explosion. Everything got dark, real dark, like snow. The FBI is here, as you can see. They had roped this area off. They were taking photographs and securing this area just prior to that huge explosion that we all heard and felt. Coming over our radio, get out of the area, the second tower is coming down. They tell you the second tower is coming Yes, it's about to collapse. At 10:30, I tried to leave the building, but as soon as I got outside, I heard a second explosion and another rumble and more smoke and more dust. I ran inside the buildings, the chandelier shook, and again, black smoke filled the air. Within another 5 minutes, we were covered again with more silt and more dust. And then a fire marshal came in and said we had to leave because if there was a third explosion, this building might not last. We just saw that as well. The second tower, the only one that was standing, tower number 1, we saw some kind of explosion, a lot of smoke come out at the top of the tower, and then it collapsed down onto the streets below. David Lee, what can you tell us? John, just seconds ago there was a huge explosion, and it appears right now the second World Trade Tower has just collapsed.
Uma testemunha ocular encontrava-se no meio da multidão em Church Street, a 2 quarteirões e meio da Torre Sul, quando viu uma série de luzes a serem emitidas de dentro do edifício, entre o 10º andar e o 15º. Viu cerca de 6 clarões destes, acompanhados por um som crepitante antes da torre se desmoronar. Jenny Carr encontrava-se numa reunião de negócios no 36º andar do One Liberty Plaza, do outro lado da rua, e filmou todo o primeiro ataque. Pode ouvir-se uma segunda explosão 9 segundos após o impacto. Então, o que terá acontecido na Torre Norte? Pergunte-se a Willie Rodriguez. Willie, um porteiro que há 20 anos trabalhava no World Trade Center, estava na primeira subcave quando a Torre Norte foi atingida. And all of a sudden we hear boom! I thought it was a generator that blew up on the basement. And I said to myself, oh my God, I think it's a generator. And I was going to verbalize it. When I finished saying that in my mind, I hear boom! Right on the top, pretty far away. So it was a difference between coming from the basement and coming from the top. And that's, everybody started screaming. And a person comes running into the office saying, explosion, explosion, explosion. He got his hand extended, and all the skin was pulled from his under his arm, all the way to the top of the fingertips, and he was hanging on both arms. Hanging and hanging. And then I look at his face, and he was missing parts on his face. And I said, what happened? What happened? And he said, the elevators, the elevators. And then there were many explosions, and when I actually talk about those explosions, they said that, well, there were so many kitchens in the building, and they have probably those gas canisters. And I say, I don't believe that, because the building was a Class A building. There are very strict guidelines of what you can put in a kitchen, and I really doubt it was gas replacement. So there was a lot of misconceptions of what happened that day in terms of the explosions. But up to date, I haven't received an actual explanation about the different explosions that I heard on the upper floors and not all the way to the top. No dia 11 de setembro, a cidade de Nova Iorque perdeu 343 bombeiros no World Trade Center. Uma vez que eles estavam dentro das torres antes e durante o desmoronamento, eu diria que devem saber bem o que aconteceu. E o que pensam os bombeiros disto? O bombeiro Louis Caccioli disse à People Weekly: eu estava a levar bombeiros no elevador até o 24º andar para conseguirmos evacuar trabalhadores. Na última viagem, uma bomba explodiu. Pensamos que havia bombas no edifício. Durante mais de um ano, a Capitania de Nova Iorque bloqueou o acesso a uma gravação das transmissões dos bombeiros a partir do World Trade Center no dia 11 de setembro. Em novembro de 2002, a gravação foi cedida ao New York Times e a outros meios de comunicação. Por que é que o acesso a esse registro levou tanto tempo? I got an eyewitness who said there was an explosion on floor 7-8. 7-8. to dispatch, we've just had another explosion. Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion. And we got another explosion on the tower, 1013. Number 2 has had a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Who's involved in the secondary explosion at Tower 1K? I've got 5. O comandante Palmer tinha chegado ao incêndio no 78º andar da Torre Sul e arquitetou um plano para o apagar. Isolated pockets of fire. We should be able to knock it down with 2 lines. Radio that. 78th floor, numerous 1045 call horns. Se o 78º fosse um inferno de chamas, como o governo nos quis fazer acreditar, Palmer não teria ido tão longe como fez e seguramente não teria sido capaz de o apagar. A 12 de agosto de 2005 foram finalmente tornadas públicas 15 horas adicionais de transmissões via rádio e transcrições de entrevistas com bombeiros. Os bombeiros descrevem 2 ocorrências que são consistentes com uma demolição controlada. Clarões brilhantes no interior do edifício. E uma série de sons crepitantes antes do colapso.
O que tem a ciência a dizer sobre os desmoronamentos? O colapso do World Trade Center foi captado pelo Observatório da Columbia University em Palisades, estado de Nova York. O da Torre Sul ficou registado como um sismo de 2,1 graus, o da Torre Norte como um de 2,3. Won Young Kim disse a Chris Bolin que os seus sismógrafos captam explosões subterrâneas de uma pedreira a 30 km dali. Estas explosões são causadas por 40 mil kg de nitrato de amónia e causam sismos locais com magnitudes de 1 e 2. A bomba de 1993 no World Trade Center não ficou sequer registada porque não teve impacto no solo. Durante o desmoronamento, a maior parte da energia dos destroços em queda foi absorvida pelas torres e pelas estruturas adjacentes, convertendo-se em cascalho e pó ou causando outro tipo de danos, mas não originou um abalo significativo do solo. Mark Loiseau, o presidente da Controlled Demolition Incorporated, disse à American Free Press que nas caves do World Trade Center, onde 47 pilares centrais de apoio estavam ligados diretamente às fundações, foram descobertos locais com aço literalmente fundido mais de um mês após o 11 de setembro. Estas áreas incrivelmente quentes situavam-se no fundo dos poços de elevadores 7 pisos abaixo do solo. O aço fundido foi descoberto 3, 4 e 5 semanas depois, quando os destroços estavam a ser removidos, e ele afirmou que também se descobriu aço fundido no edifício 7. A zona mais quente era a da esquina leste da Torre Sul, onde se registava uma temperatura de 747 graus Celsius. O aço fundido da cave tinha mais do dobro dessa temperatura. Ainda pensam que foi o combustível que causou o desmoronamento do World Trade Center? Em todos os vídeos dos desmoronamentos podem observar-se explosões no edifício 20 a 30 andares abaixo da onda de demolição. Aqui? 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 Aqui. Etienne Soré estava a filmar o seu documentário World Trade Center as primeiras 24 horas e registrou o desmoronamento das duas torres. Observem com atenção. O tripé abana 12 segundos antes da Torre Norte começar a desmoronar-se. E algo é expelido do lado direito do edifício. Estarão provavelmente a interrogar-se se havia bombas no edifício e como é que foram lá postas sem que ninguém reparasse. Ben Fountain, um analista financeiro que trabalhava no World Trade Center, disse à People Magazine que nas semanas que antecederam o 11 de setembro houve uma série de exercícios de simulação não anunciados e invulgares em que secções tanto das torres gêmeas como do edifício 7 foram evacuadas por razões de segurança. Daria Cord, guarda da Torre Norte, disse à Newsday que os seguranças estiveram a trabalhar em turnos de 12 horas, 2 semanas antes do 11 de setembro, mas que na quinta-feira, dia 6, os cães treinados para detecção de bombas foram subitamente levados do edifício. Quem autorizou tudo isto? Marvin Bush, irmão do presidente Bush, pertenceu ao Conselho de Administração da Securacom entre 1993 e o ano fiscal de 2000. A Securacom, agora denominada StraightSec, é uma empresa de segurança eletrónica com ligações à Kuwait American Corporation, responsável pela segurança da United Airlines, do Dulles International Airport e, desde o início dos anos 1990 até o dia 11 de setembro, do World Trade Center. Marvin fora também o diretor da HCC Insurance Holdings, que segurava partes do World Trade Center no dia 11. Estavam para ser divulgadas mais informações sobre este assunto, mas isso nunca aconteceu. Até à data, o SCC não revelou o que soube. Se ao menos conseguíssemos examinar os escombros do World Trade Center para perceber o que aconteceu. Infelizmente, o Mayor Giuliani começou a enviá-los para locais de reciclagem no exterior do país antes mesmo de os investigadores os poderem examinar. Nem mesmo o FEMA foi autorizado a analisar o Ground Zero. No fundo, eles obstruíram o acesso à cena de um crime e destruíram todas as provas. Adivinhem quem tinha autorização para penetrar no local? A Controlled Demolition, que também foi responsável pela limpeza após a bomba de Oklahoma em 1995.
Mas ainda mais interessante é o facto de, no dia 15 de julho de 2001, a Controlled Demolition ter destruído 2 reservatórios de combustível de 130 metros de altura do tempo da Segunda Guerra. A demolição foi efetuada sem razão aparente e originou numerosas queixas. Até hoje o local tem estado vago e nunca foi divulgada qualquer razão para a demolição. Seja como for, pensamos que aquilo que aconteceu no World Trade Center é bastante simples. Foi destruído numa demolição controlada e cuidadosamente planeada. Foi um ataque psicológico ao povo americano e executado com precisão militar. Dez horas e 6 minutos da manhã, Shanksville, Pensilvânia. O voo 93 partira de New Jersey e dirigia-se para a Califórnia com 45 passageiros a bordo quando se desviou da sua trajetória às 8 horas e 56, sobre Cleveland, no Ohio. Segundo a versão oficial, o voo 93 dirigia-se para a Casa Branca quando foi dominado por um grupo de passageiros e se despenhou em Shanksville, na Pensilvânia. De todos os acontecimentos do 11 de setembro, o que tem causado maior controvérsia é o do voo 93. Foi abatido? Não foi abatido? Porém, há provas que sugerem que talvez o voo 93 não tenha estado sequer perto de Shanksville. I want to get quickly to Chris Kanicki. He's a photographer with the Pittsburgh affiliate of Fox affiliate. He was back there just a couple of minutes ago. And Chris, I've seen the pictures. It looks like there's nothing there except for a hole in the ground. Basically, that's right. The only thing you could see from where we were was a big gouge in the earth and some broken trees. We could see some people walking around in the area, but from where we could see, there wasn't much left. Any large pieces of debris at all? No, there was nothing that you could distinguish that a plane had crashed there. Smoke, fire? Nothing. It was absolutely quiet. It was actually very quiet. Nothing going on down there, no smoke, no fire. Just a couple of people walking around. They look like part of the NTSB crew walking around looking at the pieces. How big would you say that hole was? From my estimates, I would guess it was probably about 20 to 15 feet. Long and probably about 10 feet long or 10 feet wide. What could you see on the ground, if anything, other than dirt and ash? And you couldn't see anything. You could just see dirt, ash, and people walking around, broken trees. Wally Miller, um médico legista de Somerset County, disse ao Houston Chronicle: parecia que alguém tinha lançado um molho de coisas metálicas do céu. No Washington Post, parecia que alguém pegara num caminhão de sucata, abrir uma vala de 3 metros e a lançara lá para dentro. Quanto aos passageiros, deixei de ser médico legista ao fim de cerca de 20 minutos porque ali não havia cadáveres. Na Pittsburgh Review até hoje não vi uma única gota de sangue, nenhuma. Dir-se-ia que num dia e pela segunda vez na história, um avião com todos os seus passageiros desaparecia após um impacto. There are no signs of any survivors at the site of a Nigerian plane crash. That is the word from the Red Cross, which has a representative on site. The first pictures of the crash scene show a large crater with the Boeing 737 broken into small pieces. The plane crashed shortly after taking off from Lagos in a heavy storm. The flight was going to the Nigerian capital of Abuja and was believed to be carrying some senior Nigerian officials. E se o voo 93 não se tiver despenhado em Shanksville? Estão prontos para isto? Cleveland. Às 11 horas e 42 minutos da manhã de 11 de setembro, a WCPO, uma estação de televisão de Cincinnati, Ohio, relatou que 2 aviões haviam aterrado no Cleveland Hopkins Airport devido a uma ameaça de bomba. A United Airlines identificou um dos aviões como sendo o voo 93. Sentem-se confusos? Não é tudo, vejam isto. Aproximadamente às 10 horas, o aeroporto Hopkins de Cleveland foi evacuado por entre rumores de que um avião sequestrado iria aterrar. Os passageiros tinham de sair dali, mas não podiam conduzir. Tinham de esperar ou apanhar boleia. Os autocarros não tinham autorização de saída. As pessoas foram mandadas para casa. Segundo a Associated Press e jornais do Ohio, um avião aterrou por volta das 10 horas e 45 minutos. Mas a Delta Airlines confirmou que o seu avião, o voo Delta 1989, aterrou em Cleveland às 10 horas e 10 minutos. Portanto, o voo 93 aterrou em Cleveland por volta das 10 horas e 45. As autoridades examinaram o Delta 1989 durante mais de 2 horas e os passageiros foram interrogados individualmente. O Plane Dealer relatou que o avião foi evacuado às 12 horas e 30 minutos. Mas o Akron Beacon relata que um avião foi evacuado às 11 horas e 15 minutos, que seria então o voo 93.
O Mayor White relatou que o avião transportava 200 passageiros. Porém, uma passageira do Delta 1979 menciona 60 passageiros ou à volta disso. Por conseguinte, às 11 horas e 15 minutos, cerca de 200 passageiros foram evacuados do voo 93. A passageira do Delta em 1989 afirma que foi levada à sede da FAA, mas outros relatórios dizem que os passageiros foram levados até ao NASA Glenn Research Center, situado perto da extremidade ocidental do aeroporto, que já havia sido evacuado. Resumindo, o voo Delta 1989 aterrou às 10h10 e foi evacuado às 12h30, quase 2 horas e meia depois, tendo os 69 passageiros sido levados para a sede da FAA. O voo 93 aterrou às 10h45 e foi evacuado em meia hora. Cerca de 200 passageiros foram rapidamente levados para um centro de pesquisas da NASA vazio. Porque terão sido precisos 140 minutos para evacuar 69 passageiros, quando 200 foram evacuados em meia hora. Podemos supor que os passageiros do Delta em 1989 estarão a salvo algures, mas mantém-se a pergunta: que aconteceu aos cerca de 200 passageiros do voo 93? É interessante reparar que o total de todos os passageiros dos 4 voos é de aproximadamente 198 ou 243, consoante a quem se pergunta. Podemos nunca vir a saber o que aconteceu realmente ao voo 93, mas sabemos o que não aconteceu. Sempre que esta prova é apresentada às pessoas, normalmente suscita uma de muitas perguntas diferentes. A primeira é: se foram utilizados aviões diferentes, o que aconteceu aos originais? Infelizmente, poderemos nunca vir a saber o que aconteceu de facto. Mas se pudéssemos examinar as caixas negras dos aviões que foram utilizados, conseguiríamos provar que não eram os voos originais. Um avião comercial tem 2 caixas negras diferentes. Cada uma delas contém um de 2 registros diferentes, um registro de voz do cockpit e um registro dos dados de voo. O de voz registra sons do interior do cockpit, incluindo o ruído do motor, avisos e outros sons com interesse. Também ficam gravadas as comunicações com a torre de controle, boletins meteorológicos e conversas entre os pilotos e a tripulação. A caixa dos dados de voo registra pelo menos 28 parâmetros diferentes, como as horas, a altitude, a velocidade e a direção. Alguns também registram mais de 300 outras características do voo, desde a passagem para piloto automático a alarmes de fumo. Os próprios aparelhos são construídos com os metais mais resistentes que o homem conhece, e as informações são registadas juntamente com o dia e a hora num rolo contínuo. Qualquer dano infligido ao rolo é feito no exterior, uma vez que é no interior que se encontram os dados. A Comissão do 11 de Setembro afirma que os registros de voz e os registros de dados de voos do American 11 e do United 175 não foram encontrados. No entanto, o FBI refere ter encontrado o passaporte de Saddam al-Suqami, que terá saltado do seu bolso com a explosão e caiu nas ruas de Manhattan. Portanto, foram destruídas 4 diferentes caixas negras, feitas dos materiais mais resistentes que se conhecem. Mas um passaporte feito de um material frágil chamado papel conseguiu sobreviver. Quem escreve estas coisas? Tad Lopatkivitz, porta-voz do National Transportation Safety Board, disse à CBS News que é extremamente raro não resgatarmos os registros. Não me recordo de nenhum outro acidente em que não tenhamos recuperado os registros. Acontece que Ted tem razão. Nicholas Damasi, um bombeiro que participou nos esforços de resgate, afirma no livro Behind the Scenes Ground Zero: a determinada altura foi incumbido de conduzir agentes federais ao local para procurarem as caixas negras dos aviões. Havia 4 caixas, encontramos 3. Penso que tudo depende de em quem é que acreditamos. O diretor do FBI, Robert Mueller, disse que a caixa negra do voo 77 registava a altitude, a velocidade, as coordenadas e outras informações, mas que os registros de voz não tinham qualquer interesse. E Donald Rumsfeld disse que os dados do registro de voz do cockpit eram irrecuperáveis. O registro de voz do cockpit do voo 93 foi o único a ser recuperado. Foi ouvido pelas famílias em abril de 2002, mas não sem que estas assinassem um acordo em como não falariam daquilo. Não puderam sequer tomar notas. E por razões desconhecidas, os últimos 3 minutos da fita não tinham informação. O FBI não conseguiu explicar a discrepância.
Por que razão nos diria a Comissão do 11 de setembro que as caixas negras dos voos 11 e 175 não tinham sido encontradas? Porque teria Robert Mueller afirmado que não havia nada de interesse na do voo 77? O que estava nos últimos 3 minutos do registro de voz do voo 93? São perguntas cruciais que precisam de resposta. É interessante referir que o avião do voo 93 foi visto a 10 de abril de 2003 no aeroporto O'Hare de Chicago por David Friedman, um funcionário da United Airlines que registra todos os seus voos. O número da cauda, N591UA, foi visto no voo 1111 da United Airlines, 757. E segundo a FAA, tanto N591UA como N612UA, os voos 93 e 175, ainda são válidos, mas os voos 11 e 77 estão dados como destruídos. Já para não mencionar que nem sequer estavam previstos para voar no dia 11 de setembro. Adiante. E o que dizer acerca das chamadas de telemóvel? Para começar, as próprias chamadas são extremamente peculiares. Na sua maioria, consistem apenas em 2 frases, após o que o autor da chamada desliga e volta a ligar mais tarde. A assistente de bordo Betty Ong fez alegadamente uma chamada do voo 11. Segundo a comissão do 11 de setembro, embora a conversa tivesse durado 23 minutos, apenas 4 minutos e meio ficaram registados. What is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody stabbed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Okay. Our number 1 got stabbed. Our purser is stabbed. Nobody knows who stabbed who, and we can't even get up to business class right now because nobody can breathe. Our number 1 is stabbed right now. Okay. And our number 5, our first class passengers, our first class galley flight attendant and our purser has been stabbed. And we can't get up to the cockpit. The door won't open. Acham que Betty Ong parece uma mulher num avião sequestrado que acaba de ver 3 pessoas serem assassinadas? Por que razão não se ouvem gritos em segundo plano? A assistente de bordo Madeleine Sweeney falou com o seu diretor Michael Woodward durante 25 minutos. Descreve 4 piratas aéreos. O FBI diz que eram 5. Ela diz que eles estavam nas filas 9 e 10. A FAA afirma que estavam todos na fila 8. Perto do fim ela grita: "Estou a ver prédios. Água. Oh meu Deus!" Há 12 anos que Madeleine era assistente de bordo em Boston. Penso que deveria ter reconhecido Manhattan. Um homem que diz chamar-se Mark Bingham telefonou para a mãe, Alice, que tinha ido visitar a cunhada, e diz: "Mãe, sou Mark Bingham. Quando foi a última vez que telefonaram para a vossa mãe e usaram o vosso nome completo?" E ele continua: "É só para lhe dizer que a amo. Estou num voo de Newark para São Francisco e há 3 sujeitos a bordo que sequestraram o avião e dizem que têm uma bomba. Estou a telefonar-lhe do telefone do avião. E a seguir, acredita em mim, não acredita, mãe?" "Sim, Mark, acredito. Mas quem são esses 3 sujeitos?" Nesse momento foi interrompido por alguém, um homem que falava baixo no que parecia ser inglês. Ao fim de 30 segundos de sons abafados, o autor da chamada repete: "Estou a telefonar-lhe do telefone do avião." A mãe pergunta-lhe de novo: "Quem são esses sujeitos?" Após uma nova pausa, ele repete: "Acredita em mim, não acredita, mãe?" Houve outra pausa e a chamada desligou-se. Até à data, nenhuma destas chamadas foi tornada pública, exceto a de Betty Ong para a American Airlines. Mas, para sermos honestos, isso não interessa. Porquê? Porque nenhuma dessas chamadas poderá ter sido efetuada. Kid Dewdney, da Physics911.net, resolveu efetuar uma pesquisa. Numa experiência chamada Projeto Aquiles, levou uma série de telemóveis para bordo de um Cessna 172 e voou até aos 2.600 metros para determinar a taxa de sucesso, à medida que a altitude ia aumentando. Nos 1.300 metros, a taxa de sucesso era de 0,4. Nos 2.600 metros era de 0,1. Para 11.000 metros, que é a altitude de cruzeiro de um avião comercial, ele calculou a taxa de sucesso em 0,006, uma hipótese de menos de 1 em 100. Não acreditam? Até a American Airlines o demonstrou ao governo. A 15 de julho de 2005, os passageiros a bordo de um voo comercial da American Airlines conseguiam fazer e receber chamadas com os seus telemóveis como se estivessem em terra, graças a um dispositivo especial que foi instalado no avião. Funcionou lindamente. Telefonei para o escritório, para a minha mulher e para um amigo em Paris. Todos me ouviam lindamente e eu ouvia-os nitidamente. Porque gastaria a American Airlines milhares de dólares nesta tecnologia em 2004 se os telemóveis tinham funcionado tão bem a 11 de setembro de 2001? As chamadas de telemóvel eram falsas, não há a menor dúvida. Mas então como é possível imitar a voz de uma pessoa?
Em 1999, o laboratório de Los Alamos, no Novo México, revelou a sua tecnologia morphing de voz. O general Carl W. Steiner, antigo comandante-chefe das Operações Especiais dos Estados Unidos, declarou na gravação: "Cavalheiros, reunimos-nos hoje aqui para vos informar que vamos derrubar o governo dos Estados Unidos." Outro exemplo é o de Colin Powell, a dizer: "Estou a ser bem tratado pelos meus sequestradores." Com apenas 10 minutos de gravação da voz de uma pessoa, eles conseguem quase em tempo real clonar o discurso dessa pessoa. Steiner ficou tão impressionado que pediu uma cópia. E quanto aos sequestradores dos aviões? No dia 14 de setembro de 2001, o Departamento de Justiça divulgou os nomes dos alegados 19 sequestradores. Mas em 23 de setembro, a BBC noticiava que Wael al-Shari estava vivo e de boa saúde em Casablanca, Marrocos. Também descobriram Abdulaziz Al-Omari, o engenheiro da Saudi Telecom, que perdera o passaporte quando estudava em Denver. No mesmo artigo, o diretor do FBI, Robert Mueller, admitiu que há dúvidas quanto à identidade de alguns dos sequestradores. Então, quantos deles é que se provou estarem vivos? Pelo menos 9. Wael M. al-Shahiri está vivo e de boa saúde. Mohand al-Shahiri está vivo na Arábia Saudita. Khalid al-Midar é um programador informático em Meca. Salem al-Hazmi trabalha na indústria química em Yanbu, Arábia Saudita. Sahid al-Ghamdi está a tirar o curso de piloto em Tunis. Ahmed al-Nami é um supervisor administrativo das Saudi Airlines. Já referimos Walid e Abdulaziz. E, por fim, o pai de Mohammed Atta afirma ter recebido um telefonema do seu filho no dia 12 de setembro. Nos dias 20 e 27 de setembro, Mueller admitiu na CNN que não havia provas legais que estabelecessem as identidades dos sequestradores. No fundo, nem sequer a autópsia oficial para o voo 77 inclui os sequestradores e o primeiro parágrafo não faz qualquer referência à sua ausência. Portanto, se não há provas de que os sequestradores eram membros da Al-Qaeda ou de que nem sequer estiveram nos aviões, que justificação temos para lançar bombas no Afeganistão? E ainda há a gravação com a confissão de Bin Laden. No dia 14 de dezembro de 2001, o governo tornou pública uma gravação em que Bin Laden alegadamente assumia a autoria dos ataques de 11 de setembro. Afirmavam ter encontrado a gravação numa casa em Jalalabad, no Afeganistão. Só que há 1 ou 2 pontos errados na gravação. Em primeiro lugar, a própria gravação é de fraca qualidade. Em segundo, o homem nas imagens não se parece com Bin Laden e não age como ele. Segundo o website do FBI, Osama Bin Laden é canhoto. Mas neste vídeo, vemo-lo a escrever uma nota com a mão direita. E ainda há o anel de ouro que vemos, o que é proibido pela lei islâmica e nunca é mencionado na sua descrição no site do FBI. Compare-se este vídeo com 4 outras imagens de Bin Laden. Percebe onde quero chegar? Enquanto o governo não conseguir provar sem sombra de dúvida que a Al-Qaeda esteve por trás do 11 de setembro, o povo americano tem todas as razões para pensar o contrário. E agora a última pergunta. Por que faria o governo norte-americano uma coisa destas? Espero que estejam sentados. Primeiro temos Larry Silverstein, o homem que adquiriu o World Trade Center em julho de 2001. Depois do 11 de setembro, Silverstein exigiu 7.200 milhões de dólares às suas seguradoras, afirmando que cada avião contava como um ato de terrorismo individual. No entanto, no dia 6 de dezembro de 2004, os tribunais só lhe atribuíram 2.200 milhões de dólares de indenização. Depois há as opções de venda relativas à United Airlines, à American Airlines e à Boeing. Segundo o San Francisco Chronicle, mais de 2.500 milhões de dólares não foram reivindicados. E quanto ao próprio 11 de setembro? A Reuters relatou que a Convar, uma empresa informática alemã, é responsável por ajudar companhias e contabilistas de Nova Iorque a recuperarem os seus dados de mais de 400 discos rígidos que foram resgatados dos escombros do World Trade Center.
A Convar recuperou a informação de 32 diferentes computadores que sugeria a existência de inside trading no dia 11 de setembro. Richard Wagner, um perito da Convar, afirmou há suspeita de que algumas pessoas tinham conhecimento antecipado da hora aproximada dos ataques dos aviões e movimentaram quantias superiores a 100 milhões de dólares. Pensavam que os registros das transações não poderiam ser localizados depois dos computadores serem destruídos. Tendo efetuado as análises, a Convar entregou os resultados ao FBI. Embora o FBI fosse legalmente obrigado a investigar quem era o responsável, até hoje nada se fez nesse sentido. Segundo a Wikipedia, um dos maiores depósitos de ouro do mundo estava armazenado por baixo do World Trade Center. Em 1993, o valor do ouro estimava-se em $1.000 milhões e corria o rumor de que era propriedade de interesses do Kuwait. Quando o World Trade Center foi destruído, a quantidade de ouro excedia em muito os níveis de 1993. O ouro foi finalmente recuperado na sua totalidade em finais de 2001. Ou não terá sido? No dia 1 de novembro de 2001, a Times Online referia que fora descoberta uma grande quantidade de ouro nos escombros do World Trade Center. O mayor Rudolph Giuliani anunciou que mais de $230 milhões haviam sido resgatados do Ground Zero. No entanto, a divisão comercial de metais da COMEX estava a armazenar barras de ouro para o Bank of Nova Scotia, Chase Manhattan Bank, o Bank of New York, Hong Kong and Shanghai Banking, num total de $950 milhões, e era só uma empresa. Diz-se que mais de 160 mil milhões de dólares em ouro estavam armazenados no World Trade Center. Então, para onde foi todo esse ouro? Lembram-se do ouro que foi descoberto em novembro de 2001? A Reuters relatou que foi descoberto na parte de trás de um caminhão de 10 rodados, juntamente com vários carros, num túnel debaixo do edifício 5 do World Trade Center. Não havia corpos para resgatar. À medida que os trabalhadores se aproximavam do ouro, as autoridades começaram a restringir o acesso ao Ground Zero, juntamente com agentes do FBI e dos serviços secretos. Um trabalhador que foi afastado do túnel comentou a um repórter: "Se eu tentasse ir ali abaixo, eles davam-me um tiro." Operadores de máquinas pesadas e outros trabalhavam debaixo do olhar atento de mais de 100 agentes armados. Deixem-me explicar. O ouro do edifício 4... foi descoberto debaixo do edifício 5, num caminhão de entregas vazio junto a uma escolta de carros vazios. Penso que não será errado dizer que eles se preparavam para fugir da Torre Sul. A pergunta é: como sabiam que tinham de se afastar dali quando nem mesmo os bombeiros no interior da Torre Sul esperavam que ela se desmoronasse? 167 mil milhões de dólares em ouro. Foram encontrados 200 milhões. E isto é só a parte do dinheiro. Após o 11 de setembro, o presidente Bush tinha e continua a ter autorização para fazer e dizer tudo o que quer a pretexto do 11 de setembro. O Patriot Act, o Departamento da Segurança Interna, o Afeganistão, o Iraque. Já é a altura de a América aceitar o 11 de setembro por aquilo que foi, uma mentira que matou milhares de pessoas para, por seu turno, poder matar mais centenas de milhares, e tudo para ganhar milhões de dólares. Não estão zangados? Deviam estar. Qualquer tentativa para investigar e desvendar a verdade por detrás do 11 de setembro foi impedida, ridicularizada e dificultada, tanto pelo governo como pelos meios de comunicação, como uma ousadia de questionar a versão oficial. Jimmy Walter, who spent nearly $2 million on an advertising blitz to convince people here in New York and elsewhere that 9/11 was a self-inflicted wound. Jimmy, welcome. Why are you doing this? I'm a patriot trying to defend this country from the real terrorists who have damaged and changed our country. I am asking the same questions that the widows and orphans, parents and friends of the victims of 9/11 are asking and have not had answered by either the 9/11 Commission nor by any real investigation to the mass murders that 66% of New Yorkers want investigated. Okay, Jimmy. Digo e repito. Porque estão a esconder-se de nós. O que estão eles a esconder de nós? E o que é preciso para que as pessoas deste país se comecem a mexer e façam alguma coisa? A América foi sequestrada, não pela Al-Qaeda, não por Osama Bin Laden, mas por um grupo de tiranos dispostos a tudo para conservarem o seu poder sobre este país. E o que vamos fazer acerca disso? Qualquer coisa. Partilhem a informação com amigos, parentes e desconhecidos. Organizem reuniões, conferências, tudo o que puderem para divulgar isto. Agora é convosco. Façam perguntas, exijam respostas.